Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Amados, você pode nesse momento estar desesperado com alguma situação, achando que não tem mais jeito. Você pode estar achando que é o fim, desse problema, dessa causa sua neste momento. Mas eu tenho uma notícia para você. Não é o fim. Você está vendo a oposição ganhando terreno, A oposição está ganhando força. Isso está te deixando apreensivo, está te deixando com medo, assustado, Mas isso não é motivo para você desistir. Não entrega os pontos. Não joga a toalha. Não jogue a toalha, meu irmão. Segura as pontas, siga em frente. A ordem é para marchar. Estende a sua mão com autoridade. O Deus de Israel está com você. Coloca esta situação na direção de Deus e Ele vai enviar o seu anjo, um anjo forte e poderoso para confundir e destruir toda força maligna que esteja neste momento tentando te destruir, tentando te derrotar, Então, seja qual for a situação que está contra a sua vida nesse momento, hoje, você não tenha mais medo, Você acha que não tem saída? Aí é onde Deus entra, Aí é que Deus entra e Ele abre o mar para você, E seus inimigos vão perecer. Não pensa que quem levantar contra você vai continuar de pé. Não vai, porque você é ungido do Senhor, você é ungida do Senhor. Porque se levantarem contra você, é o Deus de Israel que pelejará contra eles. O Deus de Israel pelejará por ti, Então, por isso não tenhas medo, apenas siga em frente. A ordem de Deus para a sua vida hoje é para marchar, Siga em frente, A passagem do Mar Vermelho, é uma lição de vida para nós. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Muitas vezes a gente está clamando, chorando, reclamando, desesperado com essa situação. Mas Deus falou para Moisés: diga aos filhos de Israel que marchem. Então a ordem é para marchar, é para seguir em frente, E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e defenda, e fenda o mar para um lado, para a direita e para a esquerda, e deixa o povo de Israel passar, pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração de Faraó, Então Deus deu uma ordem, a Moisés, falou para Moisés que ele poderia dar uma ordem, estendesse o cajado dele e o mar se abriria. E o anjo de Deus ia adiante do exército de Israel, que retirou e ia atrás deles. E a coluna, de nuvem ia adiante deles, tirando a visão dos inimigos. Deus limita a visão dos inimigos em relação a você nesse momento. Creia que Deus vai confundir os inimigos. Creia que Deus não vai deixar quem está tentando tripudiar sobre você continuar de pé. O que aconteceu no Êxodo? O que aconteceu no dia da passagem pelo mar? Aquela gente que estava perseguindo os israelitas, que estava perseguindo o povo de Deus, eles pereceram, Os carros de Faraó quebraram os pneus e eles caíram pelo meio do caminho, se atrasaram. Quando eles entram no mar, Deus dá uma ordem para Moisés estender a mão para o mar, para que o mar se feche. Então, dê uma ordem, ore, busque no Senhor. Senhor, essa peleja é sua. Essa peleja não é minha, não é sua, é do Senhor. Portanto, amados, continuemos crendo que o Senhor que fez o mar vermelho naquele momento se abrir, Ele faz o mar vermelho na sua vida também se abrir, seja qual for a situação que você está vivendo. A fé começa justamente onde nossas forças terminam. E hoje essa história é para você não parar.
Não pare no meio do caminho, não volte para o Egito por causa do medo, né? Continue caminhando. A ordem do Senhor hoje, a ordem do céu para a sua vida é para marchar, porque Deus está preparando uma grande vitória nessa situação, nessa tua causa, né? Deus hoje entra nessa situação e Ele vai abrir a porta, Ele vai abrir o mar nessa situação, né? E o milagre vai acontecer. O Deus do Êxodo ainda age nos tempos de hoje, né? Quando Ele decide fazer o impossível na sua vida, ninguém pode impedir. Amados, eu sei que Cristo vive, que por nós Ele se levanta do trono na nossa defesa, né? Muitas vezes a gente se sente injustiçado e acha que aqueles ou a situação que levantou contra nós é muito grande. Eu sei que os israelitas também achavam que Faraó era muito grande, que o poder de Faraó era gigante, que os cavaleiros e os cavalos e os carros de Faraó poderiam destruí-los. Mas Deus deu uma ordem para eles marcharem, para eles seguirem. Portanto, amados, a ordem hoje é siga em frente, continua, não tenha medo. Esse mal não vai te destruir. Essa enfermidade não vai acabar com você, entendeu? Creia, dê uma ordem nessa doença, dê uma ordem nessa enfermidade, dê uma ordem nessa situação que você está vivendo, né? Eu sei que muitas vezes a gente passa por situações adversas, né? Onde a gente sente que não tem mais para onde ir, não tem caminho. Mas nesse momento Deus abre o mar da dificuldade, Deus abre o mar da enfermidade, Deus abre o mar das lutas, né, que a gente enfrenta, e nós sairemos como vencedor, porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores, amigos. Então, continue, né, a sua jornada, frente, vida que segue, Deus está no controle, Deus vai fazer o impossível acontecer, não tenha dúvida, né? Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, né? Israel viu os egípcios mortos na praia do mar e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, né? E temeu o povo ao Senhor e creu o Senhor em Moisés, seu servo, né? Então, eles obteve vitória, porque eles obedeceram, eles seguiram em frente. Portanto, não regresse, não pense nem em retornar para o Egito, não negocie com o Egito, não tem conversa com o Egito. A vida agora é seguir em frente o plano que Deus colocou no seu coração, né? A ordem que Deus te dá é que marche, siga, continue em oração, continue em jejum, continue buscando a presença do Senhor. E Ele vai abrir o mar dessa situação. Ele conhece a sua situação, Ele conhece o mar que você está enfrentando nesse momento, né? Portanto, amado, se essa palavra falou com você nesse momento, você curte o vídeo, compartilha, para que o algoritmo entenda que mais gente precisa ouvir essa palavra, mais gente precisa ouvir essa palavra de fé, porque Deus tem que falar com seus filhos, e a forma que Deus fala com seus filhos aqui na terra é através das escrituras sagradas, né? Então oremos, amados, para que Deus continue no comando das nossas vidas, né? Para que Ele nos dê autoridade, para que a gente estenda a nossa mão sobre as dificuldades, seja elas quais forem, e o mar se abrirá. Deus é um Deus de maravilhas, é um Deus de poder, que abre portas onde não tem parede, que quando você não vê mais saída, Ele abre o mar e você vê o melhor de Deus acontecer. Oremos, querido. Bondoso Deus, poderoso, eu não sei qual é a situação que esse teu filho, que essa tua filha está vivendo, mas eu sei que tu é um Deus do impossível, um Deus que tudo pode, um Deus que faz maravilhas. Senhor, portanto, abre, Senhor, os caminhos dessa pessoa, Pai, abre o caminho. Confunde os inimigos que estão tentando, Pai, prejudicá-los, eles, Senhor. Confunde, Pai, o espírito de enfermidade, confunde o espírito de miséria, o espírito de dificuldade, Senhor, que vai caindo por terra em nome de Jesus, ó Deus poderoso.
Que o teu nome seja louvado na vida dessa pessoa, Pai. Que assim como o povo de Israel pôde atravessar o mar e engrandecer o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, essa pessoa também vai obter o êxito, vai obter sucesso, Pai, nessa caminhada dela e vai ter vitória em nome de Jesus. Amém. Amados, ficam todos com Deus, que o Senhor cuide de cada um de nós, tá bom?